minha vida espiritual para vocês, a minha parte da religião. Vamos lá? Bom, gente, para quem não sabe, eu sempre fui criada dentro da igreja. Desde os meus 3 anos, eu já fui assim, criada, né, colocada dentro da igreja. Inocentemente fui batizada, porque eu não sabia nada de batismo, e eu fui batizada. E tinha meus padrinhos, né, e tinha também meu pai e minha mãe, que era viúvo, também se fez meu padrinho. E o que acontece? Foi muito bom, eu sempre gostei de igreja, né? Desde criança, sempre gostei de igreja. Sempre gostei de católico. Sempre gostei dos padres pregando, as músicas ali tocando. Mas o que acontece? Acontece que não me davam a Bíblia para me ler. Não existia a Bíblia. Mas também naquela época eu não sabia ler. Então não tinha como eu ter uma Bíblia. E o que acontece? O tempo foi passando, fui ficando mais jovem um pouquinho, mais nova, mais velhinha um pouquinho. Já com 7 e poucos anos já estudava já na capela aqui do projeto Criança Esperança, que era um projeto de ajudar as crianças carentes, crianças que dependiam do alimento, dependiam do carinho. E como eu sempre fui uma criança carente, eu sempre quis ir participar. E era um projeto muito bom, gente. O nome do projeto é Criança Esperança. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é a verdade. Era um projeto muito bom e eu gostava muito, muito. A gente ganhava caderno, a gente ganhava lápis, a gente ganhava alimentos, né? E era justamente uma capelinha que tem aqui. E foi muito bom. Então, é isso. E os tempos foi passando. Eu me lembro que eu comecei a dançar também. Na paróquia, eu fui representada como palhaça bolinha. E eu era representada assim. E eu dançava, não era música esculambada, não. Era música boa, sadia. Assim, gente, eu fui criada dentro da igreja. Eu fui criada dentro da igreja não com a doutrina da igreja. Eu fui criada na igreja com a doutrina do mundo. Por exemplo, eu dentro da igreja, mas as meninas que viviam dentro da igreja faziam totalmente ao contrário das coisas de Deus. Elas faziam que eu achava que também era ao contrário. Então, eu fui crescendo com isso, tá? Fui crescendo com minha vida espiritual dessa forma. E muitas pessoas não entendem. Por quê? Porque são pessoas, talvez, que foi criada no mundo. Não foi criada como eu dentro da igreja. E quando a gente é criado dentro da igreja, a gente quer conhecer as coisas do mundo e não pode. É tipo uma coisa assim, amarrando você. Então, pra mim, foi uma das coisas mais boas que eu já passei, toda a experiência da minha vida espiritual na minha igreja católica, na igreja católica. É onde eu passei muito tempo numa igreja, que eu vou nem dizer o nome. Passei muito tempo aprendendo a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era pequena, já fui para catequese, né? Eu já fui para catequese nesse tempo. A catequese, a casa da catequese, não era uma igreja, era uma casa bem comum, mas era humilde. Mas era bom, porque ensinava a palavra de Deus,
ensinava as coisas de Deus. Então, aqui dali, eu me alimentava a minha vida espiritual. Então o bicho vai fazer banho em você, se é cobra o que é? Eu aprendi através dessa catequese. Porque tinha uma menina, tinha uma mulher que estava ensinando a palavra de Deus para nós. Ela era como uma professora para nós. Então, quando ela pregava aquelas palavras, eu recebia com muito carinho. Eu recebia com muito amor aquela palavra que ela me dava. Ela falava sobre Adão e Eva, sobre os mandamentos, como amar a Deus sobre todas as coisas, como amar também domingo de festa, porque esses eram os mandamentos católicos. Os católicos, eles tinham os mandamentos, só que era ao contrário da Bíblia Sagrada. Então, eu ouvia esses mandamentos, que era, para mim também era algo muito importante. Eu achava muito importante, porque quando você aprende da palavra de Deus, você quer conhecer mais, porque você é curioso. Mas como eu fui sempre uma pessoa curiosa, eu sempre quis aprender mais, desde criança que eu quis aprender mais, sabe? E aí, gente, eu fui crescendo com isso, sabe? Comecei, só que tinha um problema. Por quê? Eu me lembro que na hora do intervalo, as meninas do projeto que eu estudava ali, nós estudava aqui, nós ia lá para baixo. E de lá para baixo, continuava o projeto que nós estudávamos, projeto ainda. Só que era de igreja, não era escola. Eu não estudava essas escolas comuns, não. Eu sempre estudei escola de igreja. Eu sempre estudei na igreja. Sempre vi e aprendendo na igreja. E é diferente das escolas do mundo, né? Tem pessoas que vai para as escolas, vai aprender o beabá. Não, eu não. Eu nasci, a minha escola era escola espiritual, não era uma escola para ensinar matemática, português, não era isso. Então, eu vivia com isso. E eu me lembro que nesse tempo eu era muito, muito danada. Eu ficava muito zangada. Por quê? Porque nessa época cada um tinha sua sala. E eu ficava muito zangada, porque tinha muita gente, sabe? Gente pegando caderno, pegando tudo para poder... Inocentemente, né? Não ficava zangada, mas eu ficava um pouquinho preocupada. Então, o que acontece? Era uma escola muito boa, gente. A gente rezava antes de estudar. A gente rezava, tudo tinha que rezar depois de comer, rezar depois de desenhar, rezar antes de comer, antes de desenhar, e era isso. Então eu vivia assim na reza. E eu ficava um pouquinho chateada porque eu ficava descontrariada com aquilo, né? Não é chateada, raiva, não é raiva. É um pouquinho cansada. Mas o que acontece? Os tempos foi passando. Eu me lembro que eu comecei a estudar numa escola, né? Comecei a estudar numa escola. Eu me lembro que nós ia para a capelinha nessa escola aqui. Nós ia para a capelinha lá da Igreja Católica. Nós assistia filme de Jesus. Nós ouvia a palavra de Deus. E era muito bom, gente, naquele tempo, sabe? Tinha muita palavra de Deus, tinha muita palavra de Deus. Graças a Deus só tinha coisa boa. Então, o que acontece? Eu fui passando, eu fui crescendo. Eu fui, gente, me mudando. Eu fui me mudando. Fisicamente, tanto também espiritualmente. Por quê?
porque eu não podia, eu não saía para festa. Eu me lembro quando eu era pequena, eu fui chamada para ser uma freira. O padre queria me levar para São Paulo para me ser uma freira lá. Só que eu não queria, porque freira não pode casar, não pode namorar, não pode fazer nada. Então, eu escolhi viver assim, viver uma vida normal, com minha mãe, com minha madrasta, com meu pai. Mais ainda, com a ausência, sofrendo com a falta de alguém, com a falta da minha mãe biológica. E o tempo foi passando, eu fui vivendo mais ainda problemático, porque por conta da falta da minha mãe, eu começava a ir para as casas das minhas avós. As minhas tias, elas não gostavam de mim, a minha avó me rejeitava. Eu me lembro que minha avó me rejeitava. Eu era simplesmente uma ovelha negra da família. Da família, eu era a ovelha negra. Entendeu? Da família, eu era a ovelha negra. Por quê? Porque a minha mãe, ela não era casada com meu pai. A mãe era junta com meu pai, macebada. Então, todo aquele peso da minha mãe, quem levava era eu. Todo o jugo da minha mãe, quem levava era eu. A condenada era eu, porque eu era, como visto, uma ovelha negra. Pela lado da minha família, eu era vista como uma pessoa ruim, uma pessoa ignorante, uma pessoa desobediente. Eu era vista como uma pessoa inferior a todas da minha família. A minha família não me aceitava do jeito que eu era. Entendeu? Meu cabelo não era o cabelo, como eu falei para vocês. Quando eu tinha 2 anos, meu cabelo era liso, meu cabelo não era cabelo crespo, meu cabelo era loiro. O que fizeram foi o quê? Raspar minha cabeça para fazer um soro. Aí cresceu o cabelo assim, ó, caracolado. Então, o sofrimento foi aí na minha família. Então, passei a sofrer toda a consequência do lado da família da minha mãe. Por quê? Porque o lado da família da minha mãe eram pessoas também que não casavam, pessoas eram macebadas. A maioria da família da minha mãe era macebado, era junto. Então, eu pagava o preço da minha família, da parte de mãe. Porque a mãe, como eu falei para vocês, nunca foi casada. Nunca foi... Ela sempre teve um bocado de mulher e tem. Então, minha mãe não foi casada com o pai. Minha mãe era macebada, mas o pai... E me teve. Então, por causa disso que eu sofri consequência do lado da minha mãe, da família de minha mãe. E já a família do meu pai, que é meu avô, só que é o pai, né? Graças a Deus, o meu pai foi a pessoa mais querida da minha vida. O pai foi a pessoa que mais cuidou de mim, que sempre nunca deixou faltar um leite para mim. Mas o que acontece é que o lado da família do meu pai, a maioria dos meus primos, eles são realmente pessoas humildes, são pessoas boas, trabalhador. Só que eles, a maioria deles é casado. A maioria das minhas primas, parte de pai, são casadas. E a minha tia também é casada. Mas qual é o problema do lado do meu pai? O problema do lado do meu pai é que algumas pessoas da minha família são viúvos. O meu pai já era viúvo.
A Dejinha, tem uma tia que chama Dejinha, também é viúva. Então, eram mulheres que não podiam nem ter filho. A minha tia, exclusive, que mora em São Paulo, ela é estéril, não pode ter filho. E ela criou um rapaz, um homem, para ser o filho dela. Então, é esses problemas aí que eu também comecei a sofrer. Por quê? Porque que a minha tia, a outra é sozinha e a outra é casada. Como pode? Só que tem um problema também. A minha tia, que é a tia Dejinha, quando ela é viúva porque não tem homem. Já a minha outra tia é casada com o meu tio, com o Paulinho, né? Só que é o seguinte, o Paulinho é meu tio porque eu considero ele meu tio, mas não é meu tio legítimo. Só que a tia Joaninha, ela é uma pessoa apegada muito nas coisas do mundo. Ela é apegada em jogos, é apegada nos bens, né? E também toma remédio controlado, porque ela é uma pessoa que tem problema psicológico como eu. A tia Joaninha, ela é casada, você vê, mas ela tem problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas nervosismo. Qualquer coisinha minha tia se explode. Qualquer coisa. Então, nesse lado aí, eu fui crescendo ajudando a minha prima a lavar prato, a minha prima Cristiana. Ela era uma jovem solteira, uma mulher solteira, e ela arrumava a casa da mãe dela e eu ajudava a minha prima a arrumar a casa também, porque ela ficava sozinha e eu não deixava ela ficar sozinha dentro de casa. E uma jovem fazia as coisas sozinha dentro de casa, eu pegava e ajudava a minha prima. Ela chamava para me ajudar ela, eu ajudava ela a arrumar a casa. E ela me dava também as coisas. Ela me dava esmalte, ela me dava umas coisinhas, mas eu ganhava, porque eu ajudava. Ela também fazia muita coisa. E ela gosta muito de ajudar a minha tia. E eu fui crescendo, né? Já os meus primos, eles não conseguiam namorados. E eu também não conseguia ninguém. Eu não conseguia namorada, eu não conseguia ninguém para conhecer. E o que acontece? O problema começou aí. Eu não vou dizer todas as partes. Mas o lado da família, parte de mãe, eu não sei se eu fui abusada sexualmente. Eu não sei se eu fui forçada por alguém da minha família, tá? E eu não sei se eu fui abusada sexualmente por parte da minha família. Mas essa parte aí eu não sei se eu fui abusada sexualmente pelos próprios primos, né? Eu não sei, né, se é parte da minha mãe, não sei. E se na parte da parte do pai, também não sei se eu fui abusada sexualmente. É pelos meus primos, que é os filhos da tia Joaninha, que é os filhos da tia Dejinha. Eu não me lembro se foi que eu fui abusada sexualmente, também não me lembro, tá? Eu não sei, não me lembro. Então eu fui crescendo com isso, Fui crescendo e eu fui sempre abusada sexualmente também. Eu fui abusada porque eu queria algo, queria namorar, eu queria algo sério com a pessoa. E o jovem não queria, ele queria me abusar sexualmente. Ele queria algo mais do que isso. Se eu não fizesse essa parte sexualidade, eu levava peia. Eu me lembro que quando eu estudava na escola, comecei a estudar na escola mesmo, normal do mundo. E lá tinha um bocado de alunos. Só que
eu era muito diferente de todas, porque meu cabelo era enrolado, meu cabelo era cacheado, e eu sofria bullying, sofria porque eu era negra, tá? Eu tinha cabelo ruim, e as pessoas começavam a me chamar de Chica da Silva, que era uma atriz de uma novela que eu não sabia que existia. E eu fui assim, deu? E eu me lembro que na hora do recreio, às vezes quando a professora saía da sala, eu sofria de bullying também. Quando a professora saía da sala, eu tive que sair também, porque eu tinha medo dos meninos me aproveitar na sala. Porque o menino, ele gostava de se aproveitar sexualmente de mim. Porque eu tinha um lado bom, só que eles queriam o lado ruim da minha vida. E o que acontece? Eu me lembro que quando eu saía depois da escola, depois da aula, depois da escola mesmo, eu me lembro que dois jovens, né, na época eu estudava ali numa escola, duas crianças, dois adolescentes que eram da minha idade, dois jovens, né, duas crianças que eram da minha idade naquela época, porque naquela época só tinha... E aí, gente, só tinham 12, 13 anos por aí. E eu me lembro que ele dizia, na hora do recreio, eles me chamavam, né, para ir pro rio, para me abusar sexualmente. Porque ele dizia que se eu não fosse, eles iam meter a pé em mim. E aí eu disse, olha, eu vou fazer isso. Então eu fui. E eu me lembro que nesse dia eu cheguei 6 horas da noite. Toda arranhada, toda apanhada. Não apanhada, mas sexualmente frustrada, porque os meninos me abusavam sexualmente e eu aguentava tudo calado. E era triste minha vida, era desse jeito. Então, gente, fui crescendo revoltada com tudo, revoltada com as coisas, revoltada com tudo mesmo. Tudo que eu queria quebrar, era tudo mesmo. Queria quebrar tudo, fiquei muito estressada. Passei até os 14 anos, comecei a ser a pessoa mais estressada. E eu era ruim mesmo, eu queria quebrar, era tudo, entendeu? E eu não queria saber, meu negócio era quebrar, era tudo. E eu era muito estressada. Eu virei uma jovem rebelde. Começava a usar aqueles lápis de olho preto para disfarçar as minhas coisas. Eu rotei, viu? Desculpa aí. E aí, quando eu fui crescendo com essa revolta, com essa imaginação da minha cabeça, por causa do sofrimento, do bullying, do abuso sexual, das pessoas que não me aceitavam do jeito que eu era. Eu fui crescendo revoltada. E com uns 15 anos, com 14 anos ainda, eu já comecei a estudar numa escola de novo, que por aí. Voltei mais velho um pouquinho para a escola, mais jovem. E eu peguei uma depressão profunda. A depressão. Eu não sabia nem se era depressão. Eu começava, na época, eu era muito bonita. Nesse tempo eu era muito linda. E o que é que eu fazia? Eu só fazia chorar na escola. Eu não conseguia estar junto com as colegas da escola, porque eu tinha vergonha do meu rosto. Porque eu achava, o que as meninas vão achar do meu rosto? Né? Meu rosto assim.
Eu era bonita, mas eu me achava feia. E eu tinha medo, eu tinha complexo também. E aí o que foi que aconteceu? A menina me chamava de feia na sala. Só que aí eu não sofria mais isso. Comecei a me mudar um pouquinho. Peguei uma depressão. Sofri uma depressão profunda. Eu me lembro que eu ia para a escola também sem comer. Eu comia só uma vez por dia, gente, para ir para a escola. A minha escola não era bem aqui, minha escola era lá embaixo, longe que só. Mas eu comia só uma vez por dia, porque as pessoas achavam que eu fazia isso para emagrecer, não era. Era porque eu estava doente, depressivo, e eu ficando só os ossos. Eu já fiz sim alguns jejuns para emagrecer, mas eu já assim, mas não era nem muito para emagrecer, mas eu já ficava magra. E aí foi que aconteceu. Por conta disso, as pessoas diziam que eu estava gorda sem eu estar. E as pessoas achavam, e eu começava a comer pouco, né? Eu ficava magra, aí eu pegava depressão. Peguei uma depressão muito forte. Não conseguia mais comer na hora do recreio. Aí eu começava a ficar só chorando. E o meu diretor da escola, ele viu a situação. Ele viu que eu não estava bem. Eu não brincava com ninguém, eu ficava só dentro do banheiro. Ele viu a situação que eu vivia, só chorando. Ele me levou para psiquiatra, para psicólogo, porque ele dizia que eu não era normal. De lá eu fui para o psicólogo. E o que aconteceu? Cheguei lá totalmente fraca, triste, abatida. E minha mãe, meu pai, foi mais eu. Cheguei lá e o doutor tava dizendo que minha unha tava toda suja, toda isso. Tava testando. E o primeiro injeção que ele me deu foi sossega-leão. Desse tamanho aqui, ó, gente. Tamanho de injeção sossega-leão. Pois é. Tomei essa injeção do sossega-leão. Tá, gente? E eu passei, gente. Era um sono tão grande quando eu tomei essa injeção. Passei 7 dias. 7 dias dormindo dentro da rede. Tomei sossega-leão, injeção muito grande. Passei dormindo. 7 dias dormindo dentro da rede. Você sabe o que é você passar 7 dias dormindo dentro da rede? Sem comer, sem beber água, sem querer tomar banho. Foi assim, tomei injeção sossega-leão, dormi 7 dias sem comer, sem beber, sem nada. E aí eu tive que conviver com a vida, com a situação que eu estava vivendo. E aí parei de tomar injeção, aí eu continuei meu tratamento, comecei a fazer a terapia, entendeu? Eu tive que fazer a terapia no CAPS, eu tinha que fazer desenho, eu tinha que fazer um monte de coisa no CAPS. E eu me lembro que tinha um professor também que ajudava muito na música. E nós fazíamos artes também, desenho. E eram essas coisas assim. Depois que eu tomei essa injeção, sossega-leão, porque eu tava só os ossos. Aí dormi 7 dias sem comer, sem tomar banho, sem fazer nada. Mas aí porque era uma vitamina que tinha me dado, né? Porque eu não comia mais, era só os ossos. E aí, gente, depois dessa injeção, menina, eu comi igual leão. Eu comia como leão. Por quê? Porque me deram uma vitamina forte.
comecei a comer tanto que eu ficava inchada, entendeu? Eu começava toda inchada. E foi assim meu sofrimento. Minha vida é só sofrimento, entendeu? E aí o tempo foi passando. Comecei a frequentar uma igreja, denominação. E eu comecei a pessoa, vou nem dizer o nome nem da igreja, nem o nome da pessoa, nem o nome de nada, porque se eu disser isso, se eu dizer alguma coisa contra o nome de uma igreja, é arriscado alguém me matar, entendeu? Então, eu só vou dizer que uma pessoa me chamou para ir, me convidou para uma igreja e eu fui. Aceitei Jesus, aceitei. Foi que aconteceu. Vi muito bem, já cantava. O meu pastor, vou nem dizer o nome do pastor, já me botava para cantar. E aí, eu já cantava primeiro, depois ele pregava segundo. Então, eu vivi assim, dentro de uma igreja. Fui batizada. Só que o problema aconteceu o seguinte. Eu conheci o outro rapaz, um rapaz trabalhador, humilde. Um rapaz só porque ele tinha um salário que podia me ajudar, podia me dar tudo. E minha mãe gostava muito desse rapaz. Eu vou nem dizer também o nome desse rapaz que eu vivia com ele. E eu vivia junto sim com esse rapaz. E só que esse rapaz, ele trabalhava, ganhava um salário, ele me ajudava muito. O que acontece? A família desse rapaz tava tudo bem, né? Mas depois aconteceu um dilema, né? A família do rapaz, eu frequentava a minha igreja e ele queria me conhecer, esse rapaz. E aí ele foi, me usou primeiro, me abusou primeiro, depois quis alguma coisa comigo. Botou numa casa e trabalhava, dava as compras. E eu ia para a igreja, porque eu já tinha aceitado o Senhor Jesus, né? E já era evangélica. E eu me lembro que o pastor dizia assim, e eu vivia muito bem. E o que aconteceu? Levantaram, o que foi que aconteceu? Levantaram a calúnia, né, de mim com um pastor da minha igreja. Disseram que eu masturbava pensando nesse pastor da minha igreja, sem ser a verdade. Então eu sofri com isso, né? Sofri. Ainda disseram que eu estava apaixonada por esse pastor também. Inventaram essa palavra aí. Aí pronto, aí acabou a minha vida espiritual e a vida do pastor da minha igreja também. Com certeza que não sobrou só para mim, não. E aí a situação começou a crescer. Isso aí aconteceu depois que me separei do meu ex. Tá, gente? Porque o meu ex me abandonou por causa da família dele. A família dele achava que eu dava dinheiro pro pastor, sem ser a verdade. A família dele achava que eu dava dinheiro pro pastor, dizia que eu dava dinheiro para quem, sem ser a verdade. E eu sofri com isso que aconteceu. Esse meu ex-marido me deixou. As famílias queriam tomar minhas coisas, a família dele não gostava de mim. Começou a não gostar de mim, se levantou um bocado de coisa. E aí foi que aconteceu. As irmãs dele desfez meu armário todinho. As pessoas, alguém roubaram meu celular, que eu não sei quem foi que roubaram.
Então a situação ficou bem crítica para mim. E eu tive que passar E eu me lembro que uma das irmãs desse meu ex-marido queria me matar. Queria me matar com a faca, queria me matar. Só não matou porque Deus não deixou me matar. Eu estava aqui orando, pedindo a Deus para que tirasse esse mal de mim. E Deus me livrou dessa morte. Porque se eu continuasse naquela casa, se eu continuasse vivendo assim, eu tinha morrido. Porque a irmã desse meu ex ia me matar. Só que eu não quis mais essa situação que eu vivia. Porque eu era cristã, não podia fazer nada. A outra irmã dele também queria dar em mim. Minha tia também chegou e disse: olha, você não vai dar nela. Você só vai dar nela se você for mãe dela. Nesse tempo, essa bichinha, essa outra irmã dele, E aí, foi isso e foi aumentando. E aí foi sofrimento. Esse meu ex me deixou. Ele dizia: olha, se você quiser entrar lá pra casa, eu disse: não vou mais. Pra que eu vou fazer o que na sua casa? Não vou mais não. Voltei pra minha casa e teve uma senhora que me ajudou, me dá as coisas. Só sofrimento, gente, entendeu? Minha vida é só sofrimento. Então, quando eu falo pra vocês, comecei a frequentar a igreja e por causa dessas conversas que inventaram, deu com esse pastor, não sei se é a verdade, as pessoas começavam a me rejeitar na igreja, o pastor não me aceitava mais. Por causa dessas conversas, essas fofocas, o pastor começava a me rejeitar, as pessoas lá começavam a me olhar com maus olhos. E eu comecei a sofrer toda aquela perseguição. Dessa vez não foi a perseguição fora, mas dentro da igreja. Então eu sofri muito, Mas eu não estou aqui, graças a Deus, nunca fui para agradar o homem, ninguém. Mas eu ajudei, cheguei a ser obreira. Não ser obreira, mas cheguei a ser candidata obreira. Cheguei a ser levita, porque o próprio pastor me chamou para ser uma levita, que era meu próprio ministério. E eu fui candidata obreira, mas eu ajudava como obreira. Só que eu não recebi certificado nem nada. Mas para mim não importava. Entendeu? Não importava. Mas tudo que eu queria na vida era ser uma obreira da igreja para poder ajudar as pessoas na oração. E eu não podia. Por que eu achava que eu não podia? Porque eu não era casada. Eu achava assim, eu não sou casada. E eles me cobravam muito. Esses pastores da minha igreja, queira ou que não queira, eles cobravam bastante. E como eu não era naquela época, eu era solteira naquela época. Não era mais junta. Eu era solteira. Continuando na igreja, na casa do Senhor. Querendo fazer as coisas para Deus. Fazendo as coisas para Deus. E eu era impedida porque eu não era casada. Eu sofria muito nessa parte aí, gente. Eu sofria muito, sofria bastante. Porque eu queria ser uma obreira. E eu achava que eu não podia porque eu não era casada. E não é porque eu não achava mesmo, é porque eu não era mesmo casada. Então, eu sofria, porque eu queria ser obreira. Porque eu queria, mas eu não podia. Eu não podia. Por quê? Porque eu dentro da igreja, como eu sou cristã, né? Como eu sou evangélica, eu dentro da igreja é assim. Eu só vivi dentro da igreja. E o que acontece? Como eu era uma jovem solteira, eu tive que ter cuidado tanto de arrumar uma pessoa para namorar no mundo,
porque eu queria namorar e o pastor não deixava eu namorar com as pessoas do mundo. O pastor dizia que era ladrão, o pastor não deixava eu namorar com ninguém do mundo, porque o pastor dizia que era ladrão, era um bandido, era uma pessoa assim, era uma pessoa que ia fazer mal a eu, e eu tive que ficar calado na minha. Aí, quando eu não arrumava ninguém, eu sofria porque eu ficava sozinha, fazendo a obra de Deus sozinha, orando no povo sozinha, e é isso. Só que eu me sentia sozinha, porque eu olhava assim e eu via, né? Todo mundo casado e eu não. Por quê? Por que todo mundo é casado e eu não? E por que todo mundo tem seu marido e eu não? Eu passava assim na minha cabeça. Eu colocava isso na minha mente. Entendeu? E o que acontece? Eu vou ser bem breve porque eu falo. E aí, mas eu queria ser obreiro, mas eles me cobravam, porque eles queriam que eu também casasse. Eles queriam também que eu não namorasse com a pessoa do mundo. Ele queria que eu tivesse uma vida normal, casamento, essas coisas. Então, eu sofria muito por causa disso. Então, por causa disso, porque eu não era casada, então eu era solteira, então eu sofria por causa disso, porque eu não tinha um homem do meu lado para me ajudar, um homem para me dar ali minha mão. E aí, então eu sofria muito, entendeu? Sofria bastante. E os homens que eu conhecia não eram nem da igreja. Eu não contava para o pastor, porque se eu contasse para esse pastor que eu encontrei um namorado, ele vai achar que é para casar, mas esses homens não queriam nada, nem nada, não queria casar, não queria nada. Então, gente, difícil entender esse mundo, entendeu? Aí o que acontece? Voltava para a igreja. Só que eu tinha umas agonias dentro de mim, umas incomodação dentro de mim, porque assim, as pessoas que não eram cristãs podiam entrar de qualquer jeito, de short, mas eu era a única cristã que não tinha esse negócio. Eu usava sempre saia, usava sempre roupa comprida, entendeu? Eu usava brinco, eu usava sim batom, usava pó, mas não era direto. Eu usava essas maquiagens, mas era só para brincar. Mas tinha pessoas que entravam de short, de qualquer jeito, tatuagem, sabe? Nem tatuagem não me importa. Mas tinha gente que não respeitava a casa de Deus e era mais aceitada pelo pastor, né? Era mais aceitada pelo povo da igreja. Então eu não entendia que dali, entendeu? Eu sofria bastante por conta disso. Eu tinha uma certa inveja porque as pessoas que eram da igreja era tudo casado, era tudo macebado, o resto era macebado, e eu vivia com essa inveja dentro de mim, querendo ter alguém, querendo casar, querendo construir uma família sem poder. Não é uma inveja, nem é ambição. É o desejo de qualquer mulher encontrar um homem para poder ser feliz. Não importa a idade, não importa se ele está fazendo alguma coisa de errado, eu lá me importo. Entendeu? Não era inveja que eu sentia era incômodo muito grande, porque o que as pessoas achariam de uma jovem sozinha dentro da igreja, e vão achar que eu tô querendo mesmo algo com um pastor, né? Vão querer que eu vou querer algo o quê? Porque eu não sou homem, eu sou mulher. Mas, gente, eu fui sempre tratada como um homem. Desde sempre da minha igreja também. Eu sempre paguei meu dízimo. Sempre dei meu dízimo. Sempre, nunca faltei cultos, né? Dessa igreja também nunca faltei. Então, conheci o rapaz, conheci outro homem. O que aconteceu?
Esse homem me conheceu na igreja, eu já estava dentro da igreja. Ele disse que ele dizia que trabalhava, disse que vai me dar uma casa e disse que queria casar comigo. Só que ele não disse o seguinte, que ele era casado, né? Ele já dizia que me amava sem ter casado. E eu disse, como pode uma pessoa dizer que me ama que não me conhece? Eu não acreditava nisso, eu já estava desconfiada. Mas ele insistiu. Eu não vou nem dizer também o nome desse homem, porque a gente não pode contar nada, entendeu? As paredes de parece ter ouvido, tudo tem ouvido. Então a gente tem que ter cuidado para contar. Então, e gente, o seguinte, esse homem me conheceu e disse que ia me dar uma casa. Ele disse que queria casar comigo. Aliás, ele disse que trabalha, disse que tem uma casa para me dar, disse que vai me dar uma casa. Aí eu disse, e queria casar, e dizia que me amava sem me conhecer. E eu dizia a ele, olha, eu não estou preparada para casar. Não conheço você. Como é que você está dizendo que me ama se você não me conhece? Aí ele foi conversando comigo. E eu disse a ele, olha, eu vou conversar com meu pai. Vim aqui, falei com meu pai. E eu disse, olha pai, esse homem está querendo me conhecer. Um homem querendo me conhecer. E ele disse que quer casar comigo. E como meu sonho sempre foi casar, aí sim, meu negócio sempre foi casar mesmo, realmente. Sempre foi encontrar uma pessoa para casar, porque eu vivia muito tempo sozinha dentro da igreja, sabe? Muito tempo sozinha. E não é brincadeira, solidão, em cima de solidão. E aí, e esse homem, eu disse a ele, olha, eu vou conversar com meu pai, ver o que é que ele vai achar disso. Meu pai não é o pastor, é meu pai mesmo, é meu pai aqui terreno, né? Eu fui falar com ele para ver se o que é que ele acha. E aí o pai disse, não, eu não sei o que foi que meu pai falou, sabe? Eu acredito que só que ele achou que sim, ele tinha muita idade, mas eu disse pra ele, pai. Aí o pai achou, né? Porque aí eu disse, pai, então amanhã vou conversar com ele porque ele quer conhecer a mim. Aí eu fui pra casa desse homem, cheguei lá na casa desse homem. Só que ele não me dizia que ele era casado. Aliás, ele me disse que era separado. Só que ele não me disse que era divorciado. Então aí complicou mais. Porque ele era para ter dito que era divorciado. Eu disse, olha, eu amo você. Como é que ele me ama primeiro se eu nem conheço ele? E eu sou separado e eu quero te conhecer. Aí eu disse, olha, mas ele não me disse que era divorciado. Porque separado é uma coisa, divorciado é outra. Como eu não entendo nada disso, sou uma bobinha, aí eu pego e vou lá. Fui lá na casa desse homem, desse rapaz, que é separado. E ele disse assim, eu quero ficar com você, você tem uns olhos bonitos. Você tem uns olhos graúdos, os olhos lindos. Eu me encantei com o seu olhar. Eu disse pra ele, olha, eu não conheço você. Seus olhos é bonitos, sim, mas eu não conheço você. Eu nem conheço você, não sei nem de onde é que você vem, sabe? E eu também não tô preparada, eu falei mesmo. E eu também não tô preparada para casar. E ele dizia, não faça isso não, pelo amor de Deus. Ele chorou, se ajoelhou chorando mesmo. E eu dizia pra ele, não dá certo, eu não quero, não tô preparada. Não tô preparada para casar, nem nada. E ele insistiu. Aí quando ele chorando, né? Ele querendo. E ele chorou. Quando eu vi ele chorando, eu tive piedade dele.
E eu aceitei ele. E eu disse, tá certo. Aí continuamos para a igreja, continuamos aí, mas o problema só aumentava, porque as irmãs começavam a ficar contra mim. Eu não sei quem é, mas passado o tempo, inventaram as conversas e as coisas foram só aumentando. Eu não vou nem dizer o nome dessas irmãs, nem desses grupos, porque é arriscado acontecer alguma coisa comigo e eu não sei nem o que fazer. Então, gente, por isso que eu não decido o nome de ninguém. Você vê que eu não falo mal de ninguém, nem do nome de ninguém. E nem coloco o nome dessa pessoa, porque eu não gosto de sujar ninguém. E aí, o que é que eu faço? Esse rapaz falou com o pastor, e o pastor disse que eu era noiva. E aí ele disse assim, você e Luana é noiva a partir de hoje. E o Antônio vai ser seu noivo, porque vocês vão se preparar para casar. Eu já estava no grupo de jovens, né? Aí já fiquei noiva. Aí como noiva, né? E eu muito feliz, porque sempre meu sonho foi casar realmente. E meu pastor estava muito feliz, porque o pastor também, ele achava que eu já encontrei uma pessoa certa, né? Então, ele ficava feliz. Agora vai casar. Rapaz, agora vai casar, rapaz. Ele estava muito feliz, gente. Eu também. Então, o que acontece? Ele não sabia que essa pessoa não era divorciada. Mas o meu pastor já me colocou como noiva. E aí o problema começou. Comecei a conhecer mais um pouquinho este homem. E ele foi para a justiça, peguei o papel. O que aconteceu? Comprou meu vestido. Eu vi meu vestido, gente, coisa mais linda, vestido de casamento, sabe? Uma coisa mais linda, vestido. Esse homem comprou o vestido assim pra mim, esse meu noivo. Comprou meu vestido, comprou meu buquê, comprou minha aliança. Tá aqui a aliança até hoje. Você vê esse meu vestido, gente, coisa mais linda do mundo. Deu? E eu vesti, eu experimentei, cheguei a experimentar meu vestido. E eu tava tão feliz, e as meninas iam me maquiar. Tão feliz mesmo que eu marquei o dia, convidei a muitas pessoas pro meu casamento. Convidei as pessoas boas aqui que eu conhecia, muita gente. E de repente a mulher desse homem pediu o meu casamento, destruiu o meu casamento. E eu fiquei frustrada mais uma vez espiritualmente. Mas é só sofrimento, gente, você vê. E o pastor dizia que eu marcava o casamento, mas o pastor queria que eu casasse no sítio. Eu não queria casar no sítio, porque talvez se eu fosse lá pro sítio, talvez dava certo. Mas era casamento assim, gente. Era casamento para todo mundo, entendeu? Tinha mais de sei quantas noivas. E o pastor, por que você não vai casar no sítio? Eu digo, não, porque vai ser todo mundo casando lá. Eu não vou, porque é longe. O sítio é longe demais. E eu não vou gastar meu carro, não vou gastar nada. E aí, gente, o que acontece? Marquei meu casamento pro dia tal, marquei as pessoas que eu conheço. E no dia do meu casamento, marquei a data. Foi no dia, quase perto do dia, a ex-mulher, a esposa que tinha traído ele, né? A ex-esposa que tinha traído ele,
e perdi o meu casamento. E aí eu sofri muito, sofri bastante, chorei muito. E aí fiquei nessa situação. E aí tá aí, né? Gente, olha, eu tava muito feliz, porque eu queria casar, eu já achava, mas me decepcionei mais uma vez. Mas o bom nisso tudo, não foi porque essa pessoa destruiu meu casamento. É que esse homem, ele nunca vai deixar de me amar. Ele me ama ainda muito, ele me ama. Ele faz tudo por mim ainda, ele vem aqui na minha casa. Ele ainda me ama muito. Então, por mim, ele dava a própria vida dele para ficar comigo. Porque ele me ama bastante. Porque ele acha bonita, ele acha eu muito atraente para ele. Então esse homem é meu amigo, mas só que eu considero ele como amigo agora. Só que ele me ama como amiga também. Só que ele diz que eu sou a melhor amiga dele. Então, gente, e eu também sou a melhor amiga dele. Não é por causa disso que eu vou intrigar dele. Porque nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós não podemos se intrigar um do outro. E tá aí, né, gente? Tá aí, né? E eu só quero deixar uma coisa pra vocês, nunca se intriga de ninguém quando algo não der certo, não dá ou dá certo. Mas lá na frente vai dar certo. E ele quer que eu procure uma pessoa para ficar comigo. Ele quer uma pessoa para cuidar de mim. E ele vai ficar lá morando sozinho. A casa é da mãe dele. Não é mais da mãe dele, é da minha prima. E, gente, a gente sofremos muito, bastante, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo comida. Mas esse homem, ele sempre fez tudo por mim, nunca deixou faltar, sempre ia para médico comigo, me deixava no CAPES. Ele, sei lá, ele era o herói para mim, entendeu? O herói me dava dinheiro para tudo, me dava dinheiro. Se faltasse comida, ele comprava, remédio, ele mesmo ia atrás, entendeu? Se eu sentisse dor de dente, ele mesmo ia atrás no postinho, mas eu, entendeu? E era uma vida muito boa, mas eu não sei o que foi que aconteceu, se foi uma inveja que tiveram da gente por conta da idade, porque ele é assim, mais velho do que eu. Ele tem 50 e poucos anos, eu tenho uns 20 e pouco também, 26 anos já. E ele é muito mais velho do que eu, mas o nosso amor não estava na idade. Nosso amor estava no respeito, no carinho, no cuidado. Esse era o nosso amor. É diferente do amor de muitos casais de hoje, que são casados, não se respeitam, que são novos, um trai o outro, sabe nem o que é amor, nem cuida do outro direito. Então é difícil. Então, gente, nós temos que cada dia mais entender, respeitar as pessoas que estão do seu lado. Não importa se a pessoa tem mais idade, não importa se a pessoa tem mais religião, não importa se a pessoa tem uma religião, tem outra. Não importa, o importante é que você tá com essa pessoa, é o que basta. Entendeu? É o que basta. Eu não tive ainda, mas eu creio que Deus ainda vai colocar uma pessoa para me ser feliz. Mas enquanto isso, eu não quero ninguém no momento. Eu quero ficar sozinha na minha. Sozinha. E é isso. E aí, com esse homem, eu já fui noivo, namoramos e agora somos amigos. Olha só, gente. E é uma bênção, sabe?
A gente somos amigos, sou solteira. Eu sou solteira. E eu tô em busca aí de um rapaz que queira algo sério, entendeu? Algo bem sério, mais sério mesmo. Porque é isso, gente, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a minha história. É triste, mas é a realidade. É a realidade. E obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Vocês que têm gostado, muito obrigado. E é isso. Tenha todos um bom dia. Tchau e muito obrigada.